O Senhor chama-nos a atenção. Deus não quer que você viva de qualquer jeito. Deus quer que tu sejas uma pessoa segundo o seu coração, alguém santo, cheio do Espírito Santo de Deus. A parábola do semeador. Amém? Nós vamos olhar algumas nuances, algumas orientações de Cristo Jesus, para que nós possamos viver a verdade do eterno de fato, para que tenhamos uma vida que seja íntegra aos olhos do eterno. E eu quero chamar a vossa atenção, amados, que vocês observem a cada tópico e vejam se porventura você não se encaixa nele. Muitas vezes nós estamos dentro de um desses tópicos que Cristo Jesus deixou relatado para nós. Que todos estejam dentro do Mateus capítulo 13, versículo 8, que diz: Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Que seja assim a nossa vida, que nós estejamos nesta verdade de Cristo Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 9. Diz a palavra do Senhor, são palavras de Cristo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Oh, glórias! E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluias. Glórias ao nome santo do Senhor, pela sua palavra, pela sua graça, pela orientação que Ele tem para as nossas vidas, irmãos. Queridos, parábolas são pequenas histórias que servem para ilustrar uma realidade. Cristo Jesus fez uso das parábolas. Na Bíblia há diversas parábolas que são relatadas. Elas servem para trazer luz sobre um tema que muitas vezes nos é difícil. Mas Cristo Jesus, na sua sabedoria, Ele usou desse expediente para que a sua palavra, para que a sua mensagem ficasse clara aos seus ouvintes. Glórias a Deus por isso. E hoje, amados, nós vamos observar este ensinamento do Senhor, que é extremamente precioso, um ensinamento que nós precisamos trazê-lo para dentro do nosso coração, para que nós possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia, sem perder de vista a graça do Senhor, o cuidado de Deus para com a nossa vida. E Cristo refere-se àqueles que saem para semear. A você, que deve sair para semear. A todos nós que devemos cumprir o ID, este é aquele que semeia, semear a mensagem, pregar a mensagem, falar do amor de Cristo Jesus. E nós sabemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas reagem das mais diversas formas. Nem sempre, amados, as pessoas estão com seus corações abertos para aceitarem a mensagem impactante de Cristo Jesus. Muitos preferem continuar no pecado, mesmo conhecendo a verdade. Há muitos que conhecem a palavra, conhecem a verdade, porém não optam por uma mudança, não optam por servir verdadeiramente a Cristo Jesus. Nós vemos que muitas vezes as pessoas dizem que conhecer a palavra é o suficiente. Satanás conhece a palavra, ele conhece o autor da palavra. Ele sabe a palavra na sua profundidade. Ele conhece o autor na sua profundidade. Mesmo assim, não quer compromisso e certamente jamais terá compromisso com o Todo-Poderoso.
Nós precisamos entender essa verdade. Não é apenas conhecer a Bíblia. Nós temos que vivenciar a palavra de Deus, colocá-la em prática, para que Deus olhe para nós, nos abençoe, para que o Senhor mova de uma forma grandiosa, de uma forma profunda na nossa existência. E até que ponto, irmãos, nós temos servido a Cristo? Até que ponto eu tenho servido ao Senhor? Até que ponto você tem servido ao Senhor? Será que você está contente apenas pelo fato de frequentar a igreja, de ler ocasionalmente a palavra, de ouvir uma rádio gospel, de ouvir louvores, pregadores na televisão? Será que você está contente e acha que é o suficiente? Não, não é. Talvez você se encaixe dentro dessa parábola, num desses aspectos que Cristo Jesus chama-nos a atenção. Mas nós precisamos, amados, colocar em prática aquilo que Deus quer na nossa vida, viver a verdade do Senhor. É isso que Deus quer para a tua vida, é isso que Deus quer para a nossa existência. O Senhor, irmãos, Ele tem um objetivo na nossa vida, entenda dessa forma. E você não pode contentar-se com o pouco que tem, mas é procurar conhecer a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus. O interessante é que Cristo, Ele fala através da parábola. Ele cita a parábola. E mais à frente, a partir do versículo 18, do capítulo 13 de Mateus, Ele explica aos seus discípulos o significado de cada parte dessa parábola. E é esse significado que nós vamos hoje nos deter. Nesses significados, para que nós possamos entender e refletirmos e vermos se estamos ou não segundo a vontade de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor é assim, irmãos. Ela chama-nos a atenção diariamente. O Senhor chama-nos a atenção. Deus não quer que você viva de qualquer jeito. Deus quer que tu sejas uma pessoa segundo o seu coração, alguém santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Esta é a mensagem de salvação do nosso Senhor e Salvador. O primeiro aspecto que nós vemos, irmãos, as sementes que caíram à beira do caminho. Como o Senhor Jesus explicou isso para os discípulos? Mateus capítulo 13, versículos 18 e 19. Ouça com atenção. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja como Cristo, Ele fala de uma forma clara, para que não haja dúvida aos seus ouvintes, para que não haja dúvida. Mesmo assim, irmãos, por incrível que pareça, os seus discípulos não haviam entendido. Os seus discípulos não haviam entendido. Quantos crentes que estão dentro da igreja há tanto tempo, que não conseguem compreender a palavra do Senhor. Mas o Eterno levanta os seus para que a palavra seja explicada, seja esclarecida, para que nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. E Cristo fala a respeito da semente que caiu à beira do caminho. A semente que foi semeada e ela caiu não na terra boa, mas à beira do caminho. E Cristo diz que esta semente, ela foi arrebatada, foi retirada, porque o inimigo veio, amados, e a retirou do coração das pessoas. Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. Com certeza, o semeador está semeando a palavra de Deus. O semeador são todos aqueles que deixam-se chamar pelo Espírito de Deus, que tem o chamado, que ouve o chamado, que coloca o ID em prática no seu dia a dia. Será que você tem colocado o ID de Deus em prática? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a recomendação, este é o mandamento de Deus. Será que nós temos observado essa palavra, temos observado esse mandamento do Mestre para a nossa vida? Nós temos que colocá-lo em prática. Caso contrário, certamente estaremos em falta diante do Todo-Poderoso, e o Senhor não se agrada desta situação. Irmãos, algumas pessoas, elas ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem a mensagem, mas não conseguem compreender, não conseguem entender. São estes que simbolizam
esta terra à beira do caminho. Essas pessoas são como a semente que cai no solo duro do caminho e a planta não consegue absorver, ela não consegue enraizar-se. Assim como os pássaros comem essa semente que estão na superfície, o diabo vem e retira a mensagem de salvação do coração dessas pessoas. Queridos, esta é uma verdade que nós temos visto no nosso dia a dia. Quantas pessoas que ouvem a palavra até cai no coração, até concordam, não, é verdade, é desse jeito mesmo, eu preciso de uma mudança, eu preciso tomar um posicionamento com o Todo-Poderoso, até sair da igreja, ou sair diante da pessoa que ali está levando a semente, convicta, eu preciso, porém, amados, o coração continua endurecido, e ao chegar um pouco mais à frente, passam a refletir, e acham que o seu caminho, sim, este é o correto, e deixam a palavra de Deus, e jogam fora a semente. É o momento que o inimigo de nossas almas vem e enche a tua mente com pensamentos contrários à vontade do Senhor. Como ele enche a tua mente? Ah, mas ser crente? Você há de andar com a Bíblia debaixo do braço? Olha o dízimo, pastor, ladrão, aquela coisa toda, você vai ter que dizimar. As pessoas olham muito para essa questão hoje. O dízimo. E outras situações mais. E a palavra não fica guardada no coração. O maligno consegue retirá-la. Será que você é um destes? Creio que não, porque estamos aqui. Glórias a Deus por isso. Mas muitos estão dentro dessa realidade. E Cristo Jesus explica que muitos vivem desta forma. E é necessária uma mudança total de vida. O segundo aspecto da parábola do semeador. As sementes no solo pedregoso. Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Queridos, muitos têm o seu coração forrado de pedra. É o coração pedregoso. Pedregoso. A base do coração é pedra. A semente cai nessa pedra. A semente cai nesse solo cheio de pedras. Porém, amados, a raiz é bem curtinha. A raiz é assim, curta. E quando as pessoas passam a apontar para ela, quando as pessoas passam a falar contra ela, quando ela acha-se no canto de parede, porque está mudando de vida, porque está tomando um novo posicionamento na vida, estas não conseguem resistir, não conseguem resistir. A semente cai no solo com muitas pedras, representa as pessoas que ouvem o Evangelho e aceitam a mensagem com alegria. O problema, amados, é que não possui raiz. Nós precisamos ter raízes, raízes profundas. Dizem que o eucalipto tem uma parte para cima e uma parte para baixo. Tem uma copa e o mesmo tamanho de raiz. Não sei se procede, mas dizem por aí. Nós precisamos ser assim, irmãos, pessoas que possuem raízes profundas na palavra, enraizados na palavra. Você pode balançar para um lado e para o outro, porém não é arrancado, porque a tua raiz é bem alicerçada. No entanto, Cristo fala daqueles que possuem o coração cheio de pedra, e a raiz não consegue aprofundar-se. Essas pessoas são tomadas por diversas práticas, diversos costumes. Entra o achismo, aí eu acho isso, eu acho aquilo. Eu concluo dessa forma, eu concluo daquela forma. Ah, porque o teólogo tal diz assim, o outro diz daquela forma. São seguidores de homens, mas não conseguem seguir a Cristo Jesus, a palavra verdadeira, a palavra que enraiza, irmãos, a palavra que enraiza.
E quando nós não temos uma fundamentação segura em Cristo Jesus, quando nós não somos alicerçados em Cristo, os primeiros problemas que surgem nos derrubam. Os primeiros problemas te jogam no chão. Os primeiros problemas te afastam da presença do Todo-Poderoso. As perseguições, elas aparecem. Mas não precisa ser perseguição grande demais. Coisas mínimas. Muitas vezes nós entendemos perseguições como soldados armados de fuzil, que hão de chegar diante da nossa casa, derrubar a nossa porta. Você é crente? Esteja preso. Mas não será assim, irmãos. As perseguições, aquelas que nos derrubam, as perseguições, aquelas que têm derrubado as pessoas, são coisas mínimas, pequenas, que muitas vezes não são tão visíveis, mas elas chegam de mansinho na tua porta. Ela chega e bate. Oi, você é de dentro? Sou eu, abra a porta para mim. Aí tu abres o coração. Você abre o teu coração. É a tua raiz que não tem profundidade. É a tua raiz que é superficial. É a raiz superficial. São as coisas pequenas, amados, enviadas pelo nosso inimigo, que te roubam de diante de Deus. As coisas pequenas. E nós podemos citar exemplos de perseguição quase invisíveis. A mentira. Quantas pessoas mentem, amam esse costume, praticam esse costume. Outro exemplo, esse meio secreto, e está na moda, a pornografia. O WhatsApp pornográfico. Vocês estão vendo na mídia história de um WhatsApp pornográfico. Ninguém viu. Mas os estragos estão sendo terríveis. Estragos terríveis. É assim que o diabo faz, ninguém precisa ver, gente. As perseguições, essas que são terríveis. Essas que são terríveis. Não espera que apareçam oficiais para te perseguirem, homens maus para te perseguirem. Não espere, mas esteja atento ao homem mau, o nosso inimigo maior. Porque este sabe como perseguir, esse sabe como destruir. E nós poderíamos citar diversos exemplos de perseguição do maligno contra a nossa vida. Mas eu creio que todos que estão aqui já as conhecem. O que nós precisamos é estar atentos, vigilantes. Nós estamos vivendo dias, por exemplo, mais um exemplo, nós estamos vivendo dias de festa. São festas consagradas a divindades. Essas festas juninas, são festas consagradas a divindades. Há muitos crentes que acham que não tem nada a ver e que estão participando para comer as comidas típicas, para alimentar-se das comidas típicas. Está sendo perseguido, está sendo derrotado. Está sendo perseguido e derrotado. Mas por que eles estão lá? É porque a semente não enraizou-se profundamente no coração. É uma semente superficial e as pessoas são tomadas por esse mundo, porque o amor ao mundo não foi de fato arrancado, não foi de fato extirpado da vida dessas pessoas. Fique atento, são coisas pequenas. Vigia, crente, vigia no teu dia a dia. O que te faz tropeçar não são grandes barreiras, mas pequenas coisas. São elas que te roubam da presença do Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus, amados, ensina de forma clara aos seus seguidores. Deixa-nos esta mensagem, ela está na Bíblia, está ali clara para que todos possam lê-la e praticá-la. São exemplos para a nossa vida. Ah, pastor, não é bem dessa forma. Lamento. Se tu achas que Cristo Jesus está errado, fazer o quê? Está na palavra, estamos apenas lendo e comentando aquilo que Cristo Jesus falou. Terceiro aspecto, a parábola do semeador.
As sementes que caem entre os espinhos. Mateus capítulo 13, versículo 22, Cristo explica: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Veja, irmãos, como é real isto para nós. Cristo falou há 2000 anos atrás, mas parece que ele estava aqui, no nosso meio, vivendo a nossa realidade, contemporâneo a nós, e mostra, amados, uma realidade comum, tão comum ao nosso dia a dia. Queridos, a semente que é sufocada pelos espinhos, essas sementes são como pessoas que ouvem o evangelho, mas dão mais importância à riqueza e às outras preocupações da vida. Conhece alguém assim? Ah, pastor, não conheço ninguém que deu importância às riquezas. Mas, o que é que você entende por riqueza? O que é riqueza para você? Ganhar na Mega Sena? Ter milhões na conta? Ter milhões na tua conta bancária? Isto sim, também é exemplo de riqueza, mas muitas vezes, amados, o teu orgulho, a tua vaidade é a maior riqueza que você tem. Os teus conceitos são as maiores riquezas que você tem. As riquezas, amados, nem sempre nos aponta para o ouro, nos mostra o ouro, mas sim aquilo que nós valorizamos na nossa vida. Qual a tua maior riqueza? Já parou para pensar a respeito disso? O que é mais importante do que Cristo Jesus na tua vida? Na tua escala de valores, quem está no alto? Segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, centésimo. Onde está Cristo Jesus nessa escala? Ah, pastor, Jesus está no alto da escala da minha vida. Jesus é tudo. Eu sonho com Jesus, eu amo Jesus, eu sou de Jesus. Jesus, oh Jesus, lindo, lindo, lindo és. E vai por aí. Mas por que não vive a palavra de Cristo? Se Cristo é tão importante, é tão maravilhoso, é tão extraordinário, por que Ele está em segundo plano na tua existência? É a semente, amados, é a semente que caiu entre os espinhos. Talvez você esteja dentro dessa realidade. Talvez você esteja vivendo essa realidade, uma realidade que aparentemente é normal. Nada de anormal, tudo bem, eu vou na igreja, aquela coisa toda. Mas, onde está Jesus? Na escala de valores, onde está Jesus? Quem sabe as preocupações que você tem com o dia de amanhã sejam até maiores do que Cristo Jesus. As preocupações, as roupas, as preocupações com a família, com filhos, com o trabalho, com a situação política de nosso país, é incrível. Situação política é incrível. Nós vemos, amados, pessoas que estão totalmente envolvidas com a situação política da nossa nação e se dizem cristãos, porém, têm dificuldades em servir a Cristo. Mas defendem os seus políticos com unhas e dentes. Vão até as últimas consequências, mas não defendem a Cristo Jesus com o mesmo vigor, com o mesmo prazer, com a mesma convicção. Queridos, nós temos que entender o seguinte: nós não podemos viver como aquele cuja semente caiu entre os espinhos. Na nossa vida não pode ser desta forma. Nós temos que nos dedicar a Cristo Jesus. As coisas terrenas, elas precisam estar em segundo plano na nossa vida. Segundo plano. Nós não podemos amar mais essa terra do que a Cristo. Amar mais essa terra do que o Senhor. Eu tenho que amar o Todo-Poderoso acima de todas as coisas, viver a sua verdade com todo o meu ser, com todo o meu viver. Amados, corra atrás de Cristo Jesus.
Não corra atrás desse mundo, mas corra atrás de Cristo. Esta é a recomendação. Cristo na parábola diz que as sementes que caíram à beira do caminho, essas foram arrebatadas, foram retiradas por Satanás. Outras caíram em terreno rochoso, não conseguiram enraizar de forma profunda. E quando veio as provações, quando veio as dificuldades, elas não conseguiram resistir. As sementes entre os espinhos, esses têm amado mais a este mundo e aquilo que este mundo tem a oferecer do que a Cristo Jesus. Nós não podemos nos encaixar nessa visão inicial da parábola do semeador. Mas Cristo Jesus quer que você viva a verdade que está no versículo 8 de Mateus capítulo 13. E eis a explicação de Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Oh, aleluias! Será que o nosso coração é solo, é terra fértil? Será que o nosso coração está adubado? Será que nós temos uma irrigação em nosso coração para deixar o terreno úmido, para que a mensagem, para que a semente possa germinar, possa crescer? Nós vivemos em terras de grande produção de café, mas para que o café produza muito nessa terra, ele precisa de água, muito adubo, muito adubo e muito trato. Dessa forma ele há de produzir a 100, a 60, a 30 por um. Nós queremos produzir na presença do Senhor, mas não temos um coração úmido com as águas do Espírito. Nós não temos um coração cuja terra é adubada, é uma terra rica. Nós não temos. Temos um coração muitas vezes arenoso, que nada consegue resistir. Não é esta a verdade de Cristo para a nossa vida. Mas, pastor, o que é isso tudo? É a sensibilidade ao Senhor Jesus Cristo. É você buscar o Senhor, é você colocar Cristo em prática na tua vida, é você entender a mensagem e viver esta mensagem de forma incondicional. Viver a mensagem de Cristo de forma incondicional. Não podemos abrir de forma alguma nenhum tipo de espaço para aquilo que não é de Cristo Jesus. Se você deseja uma vida vitoriosa, se queres experimentar o poder do Senhor, a graça de Deus, abra o teu coração, permita que o Senhor trabalhe a tua vida, permita que o Senhor seja o agricultor do teu coração, para que Ele possa, amados, irrigá-lo, adubá-lo, plantar a semente. E se você o buscar, certamente verás que essa semente há de germinar, há de crescer, e terás uma vida produtiva na presença do Mestre. Como está a tua vida? Todos que estão aqui são servos do Senhor. Glórias a Deus por isso. Mas, em qual desses aspectos da parábola do semeador você se encaixa? Em qual desses aspectos? Em qual? Mas pastor, claro, eu estou no versículo 8 de Mateus capítulo 13, porque esse que é o bom. É a semente que caiu no solo rico, no solo adubado, no solo bom. Esse é o meu coração. Irmãos, se esse é o teu coração, mostre os frutos. Mostre os frutos. É impossível servir a Cristo verdadeiramente, é impossível ser servo do Senhor e não praticar a sua palavra, não viver a santidade, não vivê-lo no seu dia a dia, onde quer que você esteja levando a palavra do Eterno, colocando em prática o ID do Senhor, vivendo a santidade, olhando para o Mestre e falando para o Senhor: usa-me, usa-me, usa-me.
Esta é a realidade, amados. A realidade de Deus para a nossa existência. Nós não temos uma segunda oportunidade. Não temos. O Senhor não quer um solo mais ou menos. O Senhor quer que o teu solo, a tua vida, seja fértil. Extremamente fértil. Para que a sua palavra possa enraizar-se profundamente. E depois de enraizado profundamente, nada há de derrubá-lo. Poderá vir as perseguições, o capeta poderá levantar-se com todas as suas armas, com todas as suas forças, com todo tipo de tentações, mas você será inabalável. E Cristo Jesus é o nosso exemplo nesse aspecto. A Bíblia diz que ele foi tentado, e ele resistiu ao inimigo. Ele resistiu. Muitas vezes nós olhamos para as tentações de Cristo Jesus e concluímos que até nós mesmos poderíamos suportar. Ali estava todo o inferno em pé de guerra contra o nosso Senhor. Todo tipo de opressão estava ali, todas as armas das trevas apontadas contra o nosso Senhor, todas as forças das trevas. E o Senhor Jesus, ele triunfou, porque a palavra do Mestre estava no seu coração. Ele veio para fazer a vontade do Pai, e ele preparou-se para tal, viveu de forma que o seu coração fosse um terreno fértil, um terreno bom, e a palavra do Todo-Poderoso enraizou-se profundamente, e ele produziu de forma maravilhosa. E é isto que o Senhor quer para a minha vida, é isto que Deus quer para a tua vida. Ele quer que você seja alguém que produza, que faça, que viva. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente, igreja. Não há alternativas, lembre-se, não há alternativa. Amados, concluindo esta palavra, que tipo de solo é a tua vida? Que tipo de solo? Que tipo de solo? Será que você é aquele solo duro da beira da estrada, da beira do caminho? Que a semente cai, porém não consegue adentrar, não consegue aprofundar-se, não consegue de forma alguma, porque o terreno é duro. Quem sabe o teu coração é forrado por pedras. Tem até uma terrinha, mas bem rasa, tem muitas terras. Ou ainda, os espinhos cresceram totalmente dentro do seu coração. E a palavra semeada não consegue germinar, não consegue sair. Esse ensinamento de Cristo é muito claro. Quando você planta alguma coisa, você procura abrir tudo que está ao redor daquilo que você plantou. Se tem uma árvore, não serve, porque tem sombra. Se tem matos superiores, mais alto, não serve, porque não vai germinar e não vai produzir. Você procura um local aberto. E aqui a palavra diz, entre os espinhos, aqueles que não conseguem, irmãos, crescer, porque as coisas desse mundo, a fascinação, o amor por esse mundo, sufoca a palavra plantada. Nós precisamos de um coração puro, um coração lavado, um coração sensível. Necessário é que sejamos corajosos. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. E muitas vezes nós olhamos para os covardes como aquele que não tem coragem de enfrentar um leão pela frente. Se eu ver um leão na minha frente, eu vou sair correndo dele, com certeza. Sou covarde? Não. Eu quero preservar a minha vida, evidentemente. Mas os covardes são aqueles que não têm coragem de fazer a vontade do Senhor, de praticar a vontade do Senhor. É nesse aspecto. É aqueles que não conseguem amar o Senhor acima deste mundo, que fogem das suas responsabilidades com Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar ao nosso coração, Pai.
Que essa mensagem fique gravada, fique dentro da nossa vida, meu Deus, para que nós possamos entender a Tua vontade e praticar a Tua vontade no nosso dia a dia. Prepara-nos, Pai, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e seja glorificado. E que tenhamos assim, Senhor Deus, um coração sensível à Tua voz, aberto para o mover do Teu Espírito, que seja um solo fértil, Senhor, no qual, Pai, Tu possas germinar, crescer, que nós possamos assim frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, abençoe a Tua igreja. Sustenta a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Esse é o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem 838.